Olá, minha gente. Estamos aqui então para dar resposta ao quinto vídeo do senhor Marcos Andrade Abrão e equipe. Como todos sabem, estive de viagem por esses dias e estou entregando o vídeo, por essa razão estou entregando o vídeo hoje. Bom, o senhor Abrão disse nesse vídeo que ele provou que a ideia de que o encurtamento de nome, como sinal de desaprovação, não está correto e que não devemos generalizar. Bom, senhor Abrão, me desculpe, mas o senhor não provou absolutamente nada. Nós trouxemos o tratado Talmud, do Talmud Arahim 32b, mostramos, demos o link, a referência, o senhor não estudou, o senhor não fez questão de ler e está apenas afirmando. De afirmações nós não vivemos, senhor Abrão, nós precisamos de provas, evidências. Eu espero que o senhor refute então a tradição oral, milenar judaica, derivada dos Hazal, dos sábios de abençoada memória, que dizem que o nome Yeshua é um nome desaprovado. Se o senhor puder fazer isso, por favor, fique à vontade e traga provas consistentes e não meras afirmações. Não estou generalizando, senhor Abrão, de forma alguma, muito pelo contrário, estou sendo muito específico e a tradição aponta o nome Yeshua, o seu Messias, o nome do seu Messias como nome desaprovado por Deus. Um nome desaprovado sem qualquer ligação com a santidade. Por quê? Porque ele perdeu o vínculo com o nome divino, perdeu o prefixo do Shem HaMeforash, do nome mais sagrado, e não contém nem prefixo nem sufixo do nome divino. Os senhores podem fazer qualquer malabarismo possível ou impossível, mas gramaticalmente e estruturalmente, realmente o nome Yeshua está totalmente desaprovado. Por quê? Porque perdeu vínculo com o nome divino. Então, desafio os senhores a refutarem isso de forma clara e precisa. Com fontes, por favor. A declaração da lei judaica de que confere ao nome Yeshua o caráter de desaprovação e interdição, como exposto pelo tratado Arahim 32b. Sobre Hashem, o senhor Abrão ainda trata do termo como se fosse uma oferta expiatória. Não é, senhor Abrão. Hashem não é oferta expiatória, mas sim está ligada à expiação por meio de outra oferta, chamada Hata'ah, uma oferta pelo pecado. Sem uma Hata'ah, uma Hashem não serve para nada. Espero que tenham entendido isso. Vaikra 5,16, citado pelo senhor Abrão, fala de um delito cometido contra coisas sagradas, e que assim sendo necessitava então de uma Hashem. Porém, sem o depósito da quinta parte de vida, o Hashem era simplesmente ineficaz para expiar esse tipo de culpa. Sinal de que Hashem então não é uma oferta expiatória de forma alguma, e menos ainda uma oferta expiatória por si mesma. Ela nada mais nada menos que uma oferta acessória. Por essa característica então muito específica e muito particular, aplicado apenas a certos tipos de delitos e transgressões, e não todas, é que a figura de um salvador de pecados, de todo e qualquer tipo de pecado, como os senhores falam sobre o seu Messias, não pode ser aplicado de forma conveniente. Por quê? Porque Hashem é muito restrito e ainda depende de uma retribuição financeira. Então, o paralelo também é inválido aqui. Hashem, em Isaías 53, também não quer dizer sacrifício expiatório. A própria Bíblia hebraica, citada pelos senhores tantas e tantas vezes, comprova isso. Os senhores, por favor, façam a gentileza de averiguar essa fonte. Desafiamos então os senhores a mostrarem um texto onde Hashem seja usado como oferta pelo pecado, substituindo Hata'ah, ou que haja de forma independente, ou sem restituição monetária. E ainda forneça expiação para todo tipo de pecado. E não apenas pecados de cunho particular e com restituição monetária. Sobre Midrashot, o senhor Abrão ainda insiste nessa questão e traz uma outra fonte, ainda no Sefer HaMitzvot, também corrigida pelo site Chabad para Midrashim, e na nota de rodapé desse site diz que não há certeza com relação à fonte do Rambam sobre isso. Ou seja, o que nós teríamos aqui então seria no mínimo uma transmissão de ensino oral nas Batei Midrashot, nas escolas de estudo da Torá da época, porque não temos referência escrita sobre isso, não há Midrashim escrito
sobre isso. Portanto, é muito provável que aqui o Rambam esteja se referindo a um ensino, uma tradição oral, não escrita, transmitida pelas Batei Midrashot, pelas escolas de estudo da Torá. Muito bem, quanto à citação de outra fonte, o Sr. Abrão simplesmente falou, né, não citou absolutamente nada, link, site, não mostrou obra nenhuma. Sr. Abrão, Pirkei Avot 6:6 diz o seguinte, que todo aquele que cita algo mencionando a fonte ou mencionando o seu autor traz um bem comum e a redenção ao mundo. Portanto, o senhor deveria seguir esse exemplo. Cite suas fontes, né? Não apenas mencione ou faça assertivas, né? De assertivas nós não vivemos, nós vivemos de argumentos sólidos e com embasamento. Isaías 53 como servo sofredor, e o servo sofredor. Bom, curiosamente o senhor Abrão parece que não leu ainda Isaías 53 na versão da Bíblia Hebraica. Lá está bem clara a Bíblia Hebraica aqui, da Sefer, que o servo é Israel, né? Porém, em todos os cânticos do servo, de Isaías 42 até o Isaías 54, a referência é apenas a Israel. Não temos nenhuma citação de Isaías sobre Mashiach, e eles insistem nisso. Então eu desafio os senhores a trazerem um texto apenas, em todos os cânticos do servo, que cite explicitamente Mashiach como sendo o servo. Eu tenho vários textos que dizem que é Israel. O próprio Isaías fala isso. Eu vou discutir com Isaías? Eu não. Os senhores querem discutir? Muito que bem. Mas então tragam provas. Intercessão. O servo intercede sim pelos demais. Porém, o servo não é apenas uma pessoa. É aí que reside o erro. O servo é um coletivo de várias pessoas. São várias pessoas por toda a história do povo de Israel. Além disso, o servo justifica os demais não pelo seu sangue, mas sim pelo seu conhecimento. Portanto, eu desafio os senhores a apresentarem uma passagem sequer, uma só, de Isaías 53, que diga de forma clara que o servo justifica alguém pelo derramar do seu sangue e não pelo conhecimento. Ok? Está lançado o desafio, espero que os senhores respondam. Daniel 9:26, senhor Spena fala sobre o Hakoim HaMashiach de Vaikra 4:3. Ali, senhor Spena, o artigo aparece porque estamos falando especificamente de um sumo sacerdote ou de um sacerdote. Portanto, naturalmente, preciso do artigo. Lá em Daniel 9:26 não tem o artigo. E o senhor Abrão falou, eu concordo com ele como gramático, como estudioso da língua hebraica, que quando não temos o artigo, o termo fica indefinido. Portanto, nós temos ali um ungido e não o Messias, como vocês querem. Rashi e ocultamento do Mashiach. Rashi fala sobre 1290 anos e acrescenta 45 anos de ocultamento do Mashiach. Muito bem. Não temos nenhum período que vá além dos 1335 dias, senhor Spena. Portanto, nenhum malabarismo que o senhor faça poderá levar além disso, né? Portanto, o período acaba ali em 1335 dias e não temos nada mais, né? É o que o Rashi diz, e eu não vi assim muita consistência no seu comentário. Portanto, 45 anos não são equivalentes a 2000 anos. Já faz mais de 2000 anos, segundo se diz, que o Messias, que os senhores aguardam, o retorno, né, está para vir. Não veio até agora. Então, 2000 anos, senhor Spena, matemática básica, não são iguais a 45 anos. Por favor, estudem. O Rashi sobre o cálculo das eras diz o seguinte, que dos outros 2000 anos que passaram, Mashiach não veio. Ou seja, comentando sobre a era do Mashiach, quando ela deveria começar, no tratado Avodah Zarah 9a, o Rashi comenta, diz que dos outros 2000 anos, ou seja, Yemot HaMashiach, já se passaram e Mashiach não veio. Ou seja, ele não surgiu ainda, não apareceu ainda, né? Então o que temos aqui é uma anulação, segundo o próprio Talmud, uma anulação do período relativo a Yemot HaMashiach. Ficou suspenso devido às transgressões de Israel. Então, as transgressões do povo não vieram. Ele não veio. Portanto, eu creio que essa questão dos 45 anos está bem claro. 45 anos não tem nada a ver com 2000 anos, senhor Spena. Sobre o Seder Olam Aman, o senhor Spena, numa manobra não muito hábil, ele tenta colocar palavras em nossas bocas, dizendo que nós estávamos, de alguma forma, apoiamos o que ele disse, que teria sido uma citação de uma versão inglesa, etc. Na verdade, não, senhor Spena. O que o senhor fez foi pegar um texto em inglês, colocar no Google Translate
e o senhor recebeu uma tradução mecânica, uma tradução eletrônica, uma tradução errônea e equivocada. É muito comum no Google Translate isso. Eu como tradutor, eu posso dizer que o Google Translate como ferramenta de tradução não é preciso. Portanto, o senhor teve ali Seder Olam Aman, porque o Google confunde o Aman com o Rabá. Rabá, que seria a antiga capital da Jordânia, do reino da Jordânia, e ali você tem várias opções. Então o senhor optou por manter o termo Aman, né? E aí houve essa confusão. Portanto, o senhor usou o Google Translate para verter do inglês para o português. E aí, daí o erro. Seder Olam Aman não existe. Eu desafio o senhor a trazer então uma obra na capa escrita Seder Olam Aman, ou então um link com essa obra, por favor. Né? Até então o senhor não provou absolutamente nada e está realmente faltando com a verdade. Servo Sofredor e Urashi, o senhor Luiz Felipe menciona Abravanel, Rambam e o Nachmanides como fontes para dar apoio, alguma sustentação ao que ele defende. Porém, senhor Luiz Felipe, eu tenho a dizer o seguinte: o Rashi é anterior a esses e ele mantém essa opinião de que Isaías 53 é uma referência exegética a Israel, né? E Nachmanides, o Rambam e Abravanel, eles falam de homilética, do Rashi, né? Não de exegese. E eles vieram depois do Rashi, e Rashi confirma a tradição recebida historicamente pelo judaísmo e até preservado nas obras de Orígenes, né? Orígenes esse que em seu diálogo, em seu tratado contra Celso, ele diz que o judaísmo acreditava exatamente dessa forma, né? O servo sendo uma referência ao povo de Israel, né? E naturalmente Orígenes não acreditava dessa forma. Orígenes acreditava exatamente como os senhores acreditam, porque ele, como cristão, né, ele tratou de perverter os ensinamentos judaicos e de mal interpretar, né, interpretar mal os ensinamentos judaicos, confundir homilética com exegese, né, como os senhores fazem hoje, né, confundir algumas tradições orais populares de Drash, como se fosse exegese isso, e aplicar de forma errada, né. Orígenes é o pai praticamente da doutrina cristã. E os senhores seguem fielmente a esse líder, porque ele interpretava dessa forma, né? Os judeus, como vocês podem ver, não interpretavam dessa forma. O próprio Orígenes testifica disso, e o Rashi coloca isso alguns séculos depois, né? E depois então vieram outros sábios que falaram sobre Mashiach como servo sofredor, né? Incluído no escopo do servo sofredor, né? Como um drash, como um midrash, como uma aplicação casuística, não exegética, né? Até porque o Zohar mesmo aplica a figura do servo sofredor a vários personagens, Moisés, Eliahu, até Metatron, né? Não um personagem apenas, mas uma coletividade. E o Zohar também fala sobre Rabi Elazar, que também inclui-se na figura do servo, e os senhores não mencionaram absolutamente nada disso. Então, não se esqueçam, Rashi vem antes do Nachmanides, do Rambam e do Abravanel, senhor Luiz Felipe. Portanto, esse seu paralelo é inválido e seu argumento realmente não procede. O Rashi é muito mais antigo e Orígenes testifica disso, né? Em contraposição a tudo aquilo que os senhores dizem. E os senhores seguem fielmente a doutrina de Orígenes, né? A doutrina dos padres da igreja, as doutrinas do cristianismo histórico, que advoga exatamente as mesmas ideias, que advoga as mesmas doutrinas. Talvez aqui e ali algumas exceções, né? Mas, digamos, no escopo geral, a gente pode dizer que o tal judaísmo da unidade não passa de simplesmente uma vertente cristã travestida de judaísmo. Bom, eu espero ter esclarecido isso e os desafios continuam. Espero que todos tenham aproveitado e até a próxima. Muito grato.